Continuemos a falar sobre bacia hidrográfica. Então, como é que a gente delimita uma bacia hidrográfica? A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar onde é que está o exutório. Então, o exutório fica justamente na foz. Então, a gente vai chegar lá na foz, faz uma marcação. Isso a gente pode fazer usando o Google Earth, pode fazer usando o mapa. Existem programas de geoprocessamento que ajudam bastante nisso, como o QGIS. Provavelmente vocês vão ver esses programas quando vocês estiverem no segundo ano. A segunda coisa que a gente tem que fazer é reforçar a marcação do curso d'água principal e dos tributários. Então, a gente tem que ver qual é o curso d'água principal. O curso d'água principal a gente vê que é o rio que tem a calha que tem maior comprimento desde a nascente até a foz, tá? Então, ela tem que ter maior extensão. A gente tem que ver todos os tributários, certo? De todas as ordens. Então, a gente assim consegue delimitar toda a área. Depois, a gente limita a bacia circundando os cursos de água e as nascentes dos tributários, tanto o principal quanto o tributário. Então, a gente circunda, faz circunda, né? E depois a gente pode já estudar, quando a gente delimita uma bacia hidrográfica, a gente já consegue estudar as características da bacia hidrográfica. Uma delas seria a área de drenagem. A área de drenagem ela é expressa em quilômetros quadrados, pode ser utilizada usando uma ferramenta chamada planímetro, que a gente utiliza ela em cima de um mapa, certo? Ou pode fazer o método dos quadradinhos, que é você quadricular o mapa e medir as áreas dos quadradinhos que correspondem àquela bacia hidrográfica. O planímetro é um instrumento que está aparecendo agora na tela. Ele tem dois bracinhos, um que se locomove no outro, usando o outro como eixo. E esses bracinhos, eles funcionam como se fosse um compasso. Ele vai medir pela angulação a distância entre esses dois pontos dos dois bracinhos e pelo ângulo que ele é traçado, ele deixa quando vai fazer essa medição, você consegue calcular a área de determinado trecho, tá? Hoje em dia você usa mais ferramentas de geoprocessamento, que é uma disciplina que vocês pagam no segundo ano. Outra coisa que a gente pode começar a estudar dentro de uma bacia hidrográfica seria a ordem da bacia. A ordem da bacia é você numerar as calhas, tanto a calha principal quanto os tributários, né? Então, toda bacia hidrográfica tem um rio principal e tem os rios que desaguam dentro desse rio principal, que a gente chama de rios tributários. E a ordem da bacia se refere ao grau de ramificação ou bifurcação dentro da bacia, e isso influencia no escoamento da bacia. Quanto maior a ordem da bacia, mais tempo a água permanece dentro de uma bacia hidrográfica escoando e tende a ser também maior o seu escoamento. Que eu quero dizer, o volume de água dentro de uma bacia, sabe? Então, o padrão de drenagem de uma bacia depende muito da estrutura geológica do local, do tipo de solo, da altitude da região da bacia, da topografia e do clima. O rio principal ele tem a maior contribuição em termos de nascente. Geralmente a nascente do rio principal é a nascente que mais contribui com água para aquela bacia. Então, seguido a isso, aparece na tela uma classificação de Otto, que é justamente sobre esse ordenamento de bacia. Está aparecendo na tela um exemplo de como a gente pode fazer esse ordenamento, seja no mapa de satélite ou no mapa, um esquema, né, da bacia, onde você tem os tributários que não recebem nenhum afluente,
que a gente chama de bacia de primeira ordem, ou de rio de primeira ordem, perdão, rio de primeira ordem, ordem 1. Quando dois rios de ordem 1 se encontram, ele forma uma calha, um leito de ordem 2. Esse leito de ordem 2 ele pode receber qualquer outro leito de ordem 1. Quando você tem duas calhas de ordem 2 que se encontram, formam uma calha de ordem 3. A calha de ordem 3 tanto pode receber calhas de ordem 2 e de ordem 1, e ela continua sendo uma calha de ordem 3. Quando você tem duas calhas de ordem 3 se encontrando, é formada uma calha de ordem 4. A calha de ordem 4 pode receber calhas de ordens menores, de ordem 2, 3, 1, tá? E aqui tem um exemplo de como seria a enumeração. Eu poderia fazer aqui para vocês, mas eu tenho uma outra atividade que eu vou deixar para vocês fazerem, que é colocar o ordenamento na bacia hidrográfica. Tá, aqui já seria um ordenamento bem mais simples, está mostrando uma bacia de ordem 4, porque é a ordem que está no seu exutório, que é a bacia, mesmo ela tendo uma calha de ordem 4, ela pode receber outras calhas menores. Essa daqui recebe a calha de ordem 1. E a drenagem dessa bacia hidrográfica, ela pode ser tanto exorreica. Exorreica quer dizer que ela vai desaguar fora do continente, ela deságua no mar. E ela pode ser endorreica. Endorreica significa que deságua no interior do continente. Ela pode desaguar numa lagoa. Existem bacias hidrográficas que desaguam em lagoas. Aqui no Brasil, as nossas bacias hidrográficas, elas sempre desaguam no mar, né? A gente não tem grandes bacias desaguando em rio. E a gente tem diferentes tipos de foz. A gente tem uma foz que é tipo estuário, que apresenta um exutório único, onde o rio deságua diretamente no oceano sem encontrar nenhuma barreira. E a gente tem uma foz tipo delta, onde o rio deságua no oceano, encontrando algumas pequenas ilhas como barreira, como temos a foz do Rio São Francisco. A foz do Rio São Francisco, ela encontra esses obstáculos no seu exutório, na sua foz, que caracteriza a foz do São Francisco como tipo delta. A foz do Rio Amazonas é um caso à parte, que é uma foz mista, é um caso à parte no mundo inteiro, porque ela tem a ilha de Marajó, formando barreira, mas é a única barreira que ela vai ter, assim, grande e considerável, né? Se não fosse ela seria uma foz tipo estuário, ela tem um misto dos dois, do estuário e do delta. Então, esse vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. A atividade